Aleluia, glória a Deus. Então, amados, que bom que você está aqui. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar algo da parte de Deus com você. Eu estou com grandes expectativas no Senhor para aquilo que Ele quer fazer aqui em nosso meio nessa noite, amém? Nós acabamos de louvar ao Senhor. Eu amo essas canções, amado, porque nós cantamos a palavra de Deus, amém? Nós tiramos esse momento para nós dizer o Senhor, quem Ele é. Ele já sabe, mas nós precisamos trazer essa consciência para nós, de quem Ele é para nós, amém? Quando nós dizemos para nós mesmos que o Senhor é bom, nós estamos trazendo uma convicção para nós, de que o Senhor é bom, e que Ele tem cuidado de nós, amém? Então, que bom que você veio. Eu me maravilho todas as vezes que eu venho a esse lugar, que eu olho para você, que eu vejo o seu rosto aqui. Sabe, amados, eu me alegro com pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar em contato com as pessoas, amém? Esse tempo de isolamento social, mas a gente não esquece de que nós fazemos parte de uma família, e a família de Deus, Deus sempre quis, né? Ele diz quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? Está falando, amados, sabe, no contexto de viver uma vida em união uns com os outros, mas também de estar próximo, né, em comunhão, e o Senhor sempre quis isso. Afinal de contas, o Senhor Jesus, Ele estabeleceu algo chamado Santa Ceia, né, que era para representar realmente a comunhão do corpo de Cristo, amém? É para a comunhão que nós nos reunimos, amém? Então, nessa noite, eu creio que você veio aqui, você vai ser tocado pela unção que está nesse lugar, da parte de Deus, mas também nós somos tocados pelas unções que estão na vida das pessoas, amém? Eu sou tocado pela unção que está na sua vida, você é tocado pela unção que está na minha vida, e vice-versa, e assim nós vamos sendo tocados e nos fortalecendo uns com os outros, amém? Hoje não, desde sexta-feira que eu estava em Juazeiro, e ontem à noite nós tivemos um momento de fortalecimento junto com os irmãos lá em Petrolina. Nós tivemos uma reunião de liderança com os líderes, né, que estão à frente de igrejas e pontos de pregação. Nós tivemos um momento hoje também com a liderança lá em Juazeiro. O pastor Serginho mandou um abraço para todos vocês, né? Em breve ele estará aqui também para estar compartilhando um pouco da unção da vida dele sobre nós. Mas hoje eu fui lá, trouxe um pouquinho, me enchi e estou aqui para compartilhar com você. Quantos estão a fim de receber? Amém? Eu tenho certeza, se você estiver com o coração disponível para receber, Deus vai fazer transbordar aquele ambiente que está aí dentro de você. Amém? Porque Deus, Ele é dessa forma, Ele gosta de fazer as coisas além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos. Amém? Então eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas aqui nessa noite. Quando Jesus esteve aqui na terra, irmãos, Ele falava muito do seu Pai. Amém? A Bíblia diz, a Sagrada Escritura diz que Jesus, Ele é a expressão exata do Pai. Mas tudo o que Ele quis fazer para nós foi o que nós estávamos cantando aqui, revelar que o nosso Pai é bom. Amém? Diga, o meu Pai é bom. Você já tomou, sabe, consciência, já parou um pouco para meditar, para pensar e extrair o que é ser bom? Amém? Lá em Salmos 23, no versículo 6, o salmista diz que a bondade e a fidelidade do Senhor sempre nos seguirá todos os dias da nossa vida. Sabe, amado, só isso é algo poderoso. Você saber que tem um Deus que é fiel, que todos os dias Ele vai estar com você, mas não de uma forma mal, mas sim bom. Um Deus bom. Então Jesus, amados, eu creio que quando Ele, né, entrou no seu ministério e Ele analisando o contexto daquela época, vendo as coisas que o povo falava de Deus, ou o que o povo entendia de Deus, Ele entendeu que o povo não entendia quem era Deus, né? E Ele quis, de alguma forma, da melhor forma possível, sempre expressar a bondade de Deus para a humanidade. Ele sempre falava que Ele só fazia o que Ele via o Pai dele fazer. Ele diz, eu vim para fazer
né, cumprir as ordens do meu Pai. E, amados, se nós formos olhar para as Escrituras, tudo que Jesus fez foi bom. Alguém aqui tem algum dado em algum lugar de que Jesus fez alguma coisa ruim, mal com alguém? Não, ele andava curando, né, libertando as pessoas, ensinando, amando, acolhendo, trazendo para perto. E nessa noite, amados, uma mensagem que veio ao meu coração, eu amo falar da bondade do Senhor, do amor de Deus, e eu quero lembrar para você que você tem não só um Deus, você tem um Pai. E esse Pai é bom, esse Pai é amoroso, é um Pai que está querendo sempre derramar do seu amor dentro de nós. Amém? Ele diz que Ele derramou do seu amor em nossos corações. Você sabe o que é derramar, irmãos? Não é colocar, sabe, de tiquinho, não. Não é como essa taça que está aqui pela metade. Ele derramou para transbordar. Agora, isso só vai transbordar de mim e de você quando você entender que amor é esse. Sabe, às vezes nós dizemos que amamos a Deus ou que queremos te amar, eu quero te amar. Você não pode amar o amor, você só precisa saber que você é amado. Amém? Agora nós temos amor para dar para quem? Para Deus? Não, amados, Deus já é amor. E nós não podemos amar. O amor de Deus em nós é para amarmos uns aos outros. Amém? Por isso eu quero dizer nessa noite para você, eu estou aqui para amar você. O amor de Deus que está em meu coração é para amar você, amar a sua vida, sabe? Amar aquilo que você tem de melhor na sua vida. E o que eu tenho de ruim? Eu fecho os olhos para isso, só na hora que for para corrigir essas coisas aí a gente vai corrigindo. Mas o olhar meu para com você também, eu quero ter sempre o olhar de Deus. Deus tem sempre esse olhar maravilhoso para conosco. Amém? E Jesus, amados, eu vejo à luz das Escrituras, Jesus, ele queria falar para o povo, ele queria falar para a humanidade de que Deus era bom, ele queria, sabe, reunir, ele queria conseguir o direito de falar para as pessoas do amor e da bondade do Senhor. Ele disse, eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo para eu conseguir falar para todos que Deus é bom. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15, nós vamos ler um pouco da palavra do Senhor nessa noite, e eu creio que o Senhor vai falar coisas maravilhosas comigo e com você, amém? Lucas capítulo de número 15, nós vamos viajar um pouco por esse capítulo. Hoje eu não vou dar trabalho a você, para você ficar abrindo páginas e páginas de Bíblia. Nós vamos abrir aqui no capítulo 15 e vamos tentar explorar o máximo que tem aqui nessa palavra. Acredito que se você receber 1% do que está aqui, você vai sair daqui hoje, sabe, regozijando, saltando de alegria. Porque, amados, você entender o amor de Deus para a sua vida, não tem como você continuar do mesmo jeito. Sabe, um amor que nos constrange, irmãos. Todas as vezes que eu olho para o amor do Senhor, eu me derramo, sabe, eu me lanço mesmo, eu me entrego por completo. Amém? E eu quero dizer algo para você já nessa noite. O Senhor, Ele só quer encontrar uma coisa: um coração disponível. Amém? Vamos orar? Curve suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, que tanto nos amou, que deu o seu Filho para morrer por nós. O seu Filho nos livrou, nos libertou, nos sarou, nos curou. E hoje, Pai, nós queremos, Senhor, estar aqui com o coração grato a Ti, mas um coração aberto para receber da Sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos enchendo cada vez mais, derramando do Seu amor dentro de nós. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos saiam daqui hoje com a consciência de filhos amados. Amém? Glória a Deus. Então, Lucas capítulo número 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim, ó: e chegavam-se a ele quem? A Jesus. Alguns, está escrito alguns? Todos. Então aqui, esse ponto que eu já quero começar, que Jesus, ele trabalhou para que isso acontecesse. Se nós olharmos, né,
a carta, o Evangelho de Lucas, nós vamos ver em várias partes que Jesus, ele fez algo para que ele conquistasse esse povo para vir estar com ele. E aqui no capítulo 15, no versículo 1 diz: "E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores", para o quê? Para ouvir. E Jesus, ele tinha algo para falar, e ele disse: "Eu quero que todos venham para ouvir". Jesus tem algo para falar aqui hoje também, amém? Aleluia. E aí, versículo número 2 diz: "E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles." Vamos ler mais, versículo 3. Nós vamos ler o capítulo 15 todo. "E ele quem? Jesus, lhe propôs esta parábola, dizendo..." Veja, amados, que é algo interessante, né? Ele queria atrair todos, ele percebeu, todos estavam aqui. Quando perceberam que estavam os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Então estavam todos, cada um com uma intenção, mas todos estavam lá. E agora Jesus disse que ia, né, e ele propôs uma parábola, dizendo: "Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto da casa,
ouviu a música e danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matastes-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, esse texto aqui tem coisas preciosas para extrairmos daqui. Eu sei que ele é um texto bem conhecido, tantos e quantos pregadores, já pregaram sobre essa passagem, a passagem do filho pródigo, e se você for pesquisar, você vê inúmeras mensagens. Mas quantos sabem aqui que quanto mais você fala, mais você se enche daquilo? Sabe, amados, todas as vezes que eu olho para esse texto, o que Jesus estava querendo falar, Jesus reuniu o povo, ele alcançou esse povo, porque você vai ver Jesus entrando na casa dos publicanos, sentando com eles, comendo com pecadores. Ele foi nas casas deles, e em nenhum momento eu ouvi Jesus, a Bíblia falar que Jesus estava pregando para eles. Mas Jesus conquistou o quê? Atraiu eles para que um dia eles pudessem sentar e agora Jesus ensinar. E amados, o que eu vejo em todo esse contexto, porque diz que depois que eles sentaram, Jesus propôs-lhe uma parábola. Eu sei que aqui separam em 3 parábolas, mas eu vejo uma parábola só dividida em 3 partes. E Jesus fez questão de trazer essa explicação, esse entendimento para todos, para os publicanos, para os pecadores, para os fariseus, para os escribas. E qual foi a mensagem que Jesus quis passar aqui, amados? A mensagem que Jesus quis passar aqui é que nós, hoje, precisamos atentar para isso, e o povo naquela época precisava saber disso, que ele estava aqui na terra para representar um Deus, que agora ia se tornar Pai de todos que crescem nele, e esse Pai é um Pai amoroso, é um Pai bondoso, um Pai de um amor exagerado. Amém? O que eu vejo aqui nessa parábola, amado, nessas escrituras, é um amor exagerado. O que é exagero, amados? Além daquela capacidade, daquilo que nós merecemos, além daquilo que você pode imaginar, como o apóstolo João falou, quando ele foi descrever o amor de Deus para conosco. Um amor de tal maneira. E eu sei, amados, que essa passagem, principalmente do filho pródigo, muita gente fala sobre pecadores, pessoas crentes que se desviaram, crentes que estão por aí debandeirados por o mundo e agora se arrependeram e voltaram. Sabe, amados, eu não vejo isso nessa passagem. Eu não vejo um crente arrependido e voltando para o Senhor. Não é isso que eu vejo aqui. Porque a palavra deixa bem clara que ele não se arrependeu. Não houve arrependimento nessa pessoa. Mas o que eu vejo aqui é um pai que está sempre orando, sempre crendo que aquele filho que saiu de onde ele estava, um dia ele vai voltar. E esse pai já se preparava para esse encontro, para esse momento. Eu não sei se você já conseguiu ver isso nessa escritura, mas é o que mais me chamou a atenção, é o que mais nos traz, para entendermos hoje, é que há um pai que está disposto a acolher aqueles que decidem voltar para o seu lugar, de onde ele nunca deveria ter saído. E eu sei, amados, que Jesus aqui falando, ele estava falando para todos os povos, ele estava falando, um dos filhos representa aqueles realmente que se distanciam de Deus. Jesus está querendo trazer aqui uma explanação para que venhamos a ter equilíbrio numa vida com o Pai, numa vida cristã, amém? Porque
a Bíblia não fala só, aqui não está falando só de um filho, fala dos dois, amém? E o que é que eu vejo aqui? Dois filhos que estavam em dois extremos. Então nós sabemos, amados, que hoje, como filhos de Deus, uma vez que nascemos de novo, a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, Deus agora, uma vez que você é filho e você tem gratidão no seu coração, Deus quer que nós sirvamos a Ele. Amém? Mas Deus, Ele quer que você venha a ter as duas consciências. Deus quer que você entenda bem direitinho essa coisa. Mas uma das principais que Deus quer que você não perca é a consciência de filho. Amém? A consciência de filho, porque Ele é um Deus que nos condicionou, nos deu essa condição de filho com um propósito, para ter comunhão comigo e com você. Ele é um Deus, amados, não é um Deus distante, não é um Deus que Ele quer estar lá no céu, e você aqui, Ele só de lá, dando ordens, mandando fazer coisas, não. Ele é um Deus de comunhão, Ele nos criou para uma comunhão, para um relacionamento, e com servo não tem relacionamento, amém? Deus tem relacionamento com filhos. Como servos, você não tem um relacionamento como pai, você tem um relacionamento com Ele como Senhor, ok? Inclusive nós pregamos aqui, nós ensinamos que um dia nós vamos comparecer diante de Cristo, não como os filhos de Deus, mas como servos, para prestar conta das coisas que nós vamos fazer enquanto estamos aqui. Quantos creem nisso? Então Deus, amados, Ele quer nos atrair para perto, primeiro como filhos, amados. Mas que você entenda agora, né, como filho, gratidão, tanto amor que Deus nos deu, que derramou em nós, que por isso você sirva com alegria, com um coração mesmo para servir, mas não esqueça a sua posição, né, de filho. O que traz aqui, o que eu consigo ver nesse texto, amados, é que, quanto sabe que para servir há exigência, sim ou não? Eu tenho filhos, amados. Quando é um momento apenas de comunhão, de um relacionamento, eu vou trazer de um relacionamento físico mesmo. Se é um momento que a gente tira para brincar, a gente está lá rolando pelo chão, rola por cima da cama, se abraça para cá. Mas na hora do servir, eu tenho que ser sério, sim ou não? Eu tenho que ser sério com eles, eu tenho que corrigir, eu tenho que trazer instrução, eu tenho que dizer, olha, assim não está bom, melhora nisso, faz aquilo, eu vou ter que reprovar quando realmente não estiver aprovado. Eu, como um pai amoroso, não posso aprovar algo que não foi feito da forma correta, sim ou não? E isso, amados, como servo, às vezes isso traz um certo desgaste. Isso às vezes incomoda. Não é bom, às vezes, a gente receber uma correção. Se alguém gosta de receber correção aí, glória a Deus, aleluia. Mas geralmente, para você receber uma correção, depois você tem que, né, subjugar a sua carne, você tem que botá-la no lugar, porque a carne quer se levantar, ela quer ficar reclamando, e a gente tem que fazer isso. Mas como filhos amados, a gente chega, é tudo à vontade, é algo mais, sabe, mais livre, mais aberto. E Deus, amados, Ele quer isso conosco. Amém? Eu lembro que um dia o Senhor me trouxe uma palavra que Deus gosta de recrear. Quem sabe o que é recreio? Momento de diversão, sim ou não? Sabe, mesmo no momento nós estamos aqui para ouvir a palavra, mas de repente Deus pode tirar um momento aqui, o Espírito Santo trazer você para celebrar, e onde o Senhor quer recrear mesmo com você, brincar com você, ter um momento de, sabe, de alegria, ou melhor dizendo, como está aqui na palavra, momento de festa e de dança. Amém? Deus está querendo promover uma festa conosco, irmãos. Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus que gosta de se alegrar com seus filhos. Amém? E o que eu vejo nessa passagem é que Deus, Ele quer trazer um equilíbrio. Ele quer trazer, sabe, que a gente venha servir, mas que não esqueça que nós somos também filho. E o que eu vejo aqui, nós vamos começar a discorrer um pouco aqui a mensagem, a partir sobre a parábola mesmo aqui do filho pródigo, né, ou do filho perdido, como alguns falam. E amados, esse filho perdido aqui, eu volto a dizer, eu não vejo aqui como um crente desviado, ok? Vejo alguém perdido de que forma? Eu creio que o Espírito Santo vai trazer algo ao nosso coração aqui, para que a gente venha entender. E aqui a Bíblia fala que o mais moço disse ao pai, dar-me a parte dos bens que pertence. Então, amados, o que é que eu vejo nessa primeira parte? Quantos aqui gostam de vir aqui pedir as bênçãos do Senhor? Amém? Sabe, amados, nós precisamos entender isso. Nós podemos pedir as bênçãos do Senhor, mas para que nós queremos as bênçãos?
Porque aqui, amados, esse filho chegou para o pai e disse: pai, dar-me a minha parte. Quantos sabem que você é herdeiro de Deus? E co-herdeiros com Cristo? Você tem ou não tem herança com o Senhor? E nós fazemos muito isso, pedimos, mas sabe, Deus está a fim de dar. Mas Ele está a fim de dar para que você possa administrar e não perca a relação com Ele. E o Senhor quer trazer algo ao nosso coração nessa noite. Que muitas vezes, amados, nós viemos para o Senhor, nós pedimos as bênçãos do Senhor. E essas bênçãos que chegam às nossas mãos, muitas vezes nos afasta do Senhor. Às vezes você não se desvia, mas você se afasta do relacionamento. E eu vejo aqui um filho que ele já não estava, né? A Bíblia não fala se ele já servia ou se não, mas o que é que ele queria? Ele queria sair das dependências do pai. Depois que o Senhor repartiu com ele, né? E diz que o Senhor repartiu com ele a fazenda, ou os bens. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Foi. Para um lugar longe, sim ou não? Ele vai para um lugar distante. E isso, amados, possa ser que não seja só fisicamente, ou pode ser espiritualmente, uma distância, se separando de Deus, ficando bem distante do Senhor. É o que nós vimos na palavra. Deus é onisciente, Ele está em todo lugar, amém? Não há lugar que você possa ir que o Senhor não esteja. Mas Ele chega para Adão e diz: Adão, onde é que tu está? E Adão, né, estava ali no mesmo lugar que o Senhor tinha deixado, mas em um lugar espiritual ele não estava mais. E aqui diz que ele parte para um lugar distante, e ali ele desperdiça tudo o que ele recebeu. O pai deu, sim ou não? Eu não vejo aqui o pai dizendo: olha, cuidado com o que você vai gastar, nem nada, não, mas eu creio que o pai já tinha instruído ele. E ele, amados, Deus, ele dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Porém, consequências vêm das atitudes que nós tomamos. Amém? E no 14 diz assim: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E para isso daqui eu já vi pessoas dizendo que você vai e depois a situação vai pegar você, Deus vai enviar uma situação para pegar você. E aqui eu não vejo, amados, Deus enviando. A Bíblia está dizendo que houve uma seca, uma escassez naquela terra, para o lugar para onde ele foi. A posição que ele se colocou, houve escassez, houve uma falta. E aqui diz que ele começou a padecer ou a passar necessidades. Sabe, amados, o que a palavra do Senhor traz ao meu coração, o que o Espírito Santo já ministrou nessa palavra para mim, é que o Senhor pode me abençoar, me dar todas as bênçãos, mas distante do Senhor, eu posso correr o risco de não administrá-las bem e elas vão se acabar. Por isso que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos acesso, ao invés de posse. Amém? O Pai quer que você tenha acesso, e não posse. Porque quando você toma posse, você diz: isso aqui é meu, você se separa e se distancia. E isso há um risco nessa administração. E diz: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apancetar os porcos, e desejava comer das bolotas ou das lavagens que colocavam para os porcos. E ninguém lhe dava nada. E aí veja o 17, que interessante. Ele diz: e tornando em si, está falando de arrependimento? Está dizendo que tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então veja que ele caiu a ficha, como nós falamos aqui. Ele entendeu: epa, o meu pai, mesmo os empregados dele, ele trata de uma forma diferente. Aleluia. Você se alegra com isso, irmãos? Ele está aqui entendendo: o meu pai, mesmo os empregados dele, ele trata de uma forma diferente. Ele, amados, quando ele pediu a sair, a se distanciar, eu não sei, amados, o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, mas é comum a gente ver no meio da igreja, sabe, tem pessoas que por conta das correções, por conta às vezes que alguém quer cuidar dele, trazer crescimento, ele diz: não, eu vou me afastar uns dias, eu vou aprontar, que aí ninguém vai me querer mais nessa posição não. E aí eu volto para cá, fico fora dessa questão de correção, e eu fico só ali de boa. E aqui ele se lembrou que aqueles que serviam tinham uma posição melhor do que aquela que ele estava. Ele disse: bem, o que eu fiz, possa ser que eu voltando, eu convença meu pai a não ficar mais numa posição de filho, mas só de servo.
E como servo, eu vou cumprir as minhas responsabilidades, porque servir a Deus, amados, você serve. Você que está aqui servindo, você chega aqui, serve, e você vai para casa de uma boa, acabou o seu compromisso do dia, sim ou não? Mas o seu relacionamento com o Pai continua. Você vai para a sua casa e o relacionamento continua. Aonde você estiver, o Senhor está com você. Nem em todos os lugares que você está servindo. Eu estou aqui agora servindo, mas quando eu vou para casa eu não estou servindo. Eu estou me relacionando com meu Pai. Mas aqui o que eu vejo é voltar para servir, ir lá cumprir aquilo dali e sair e ir embora é bem melhor. Se meu pai me aceitar disso, já está de bom tamanho. Ele diz, e tornando em si, ele falou, quantos empregados meu pai tem pão em abundância? E aí ele começou agora, né, a planejar a sua volta. Ele disse, eu vou me levantar, eu irei ter com meu pai e eu direi a ele, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Quantos vê aqui um filho que não estava querendo mais relacionamento com o pai? Eu quero voltar. Aí é bom, é muito bom. Eu vejo que o meu pai, ele é bom, ele paga bem, ele tem, sabe, ele cuida bem dos seus empregados. Aqueles que servem a ele têm pão em abundância. Mas eu quero uma posição apenas de servo. Eu não quero mais uma posição de filho. Eu vou dizer para o meu pai, ele começou a botar isso dentro dele. Eu vou, quando eu encontrar ele, eu vou dizer, Senhor, pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, me dá um lugar de servo. Só que, amados, o que eu vejo nessa passagem, hoje, aqui, eu falo para mim e para você, nunca foi ele que voltou. Foi o pai que estava intercedendo para que ele voltasse. Qualquer um, amados, que se distanciar do Senhor, o Pai nunca vai deixar de esperar que um dia ele volte. Eu não conheço, sabe, amados, um pai que tenha o seu filho, que ele ama o seu filho, que por mais que ele ande por caminhos errados, por mais que ele se distancie, por mais que ele se afaste, o pai está crendo que um dia ele vai voltar a ter relacionamento com ele. Que um dia vai voltar para ter uma relação de pai e de filho. E o pai aqui, ele se prepara, ele disse, um dia ele vai voltar. O pai ora, pastor, como que o senhor está dizendo que o pai estava esperando? Porque a própria palavra diz. Vou mostrar para você aqui agora, que esse pai, ele estava com expectativa da volta. Saiba você que não importa o tempo que você passe distante do pai, mas o Senhor, o seu pai, ele está com expectativas para a sua volta. E já existe tudo preparado para celebrar. Amém? Aleluia! E aí ele volta e diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me com um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, diga, estava longe. Aleluia. Aqui, amados, como eu falei, esse pai, ele estava com expectativas de que esse filho iria voltar. Porque enquanto ele ainda estava longe, quem se moveu? Aleluia. Disse, e ainda estava longe, viu o seu pai e moveu. Aleluia. Não foi o filho que moveu de íntima compaixão. Aleluia. Se moveu de íntima compaixão e correndo. O seu pai, ele corre ao seu encontro. Lançando-se ao pescoço, beijou. Agora, amados, olhando para o texto disso aqui, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e extrair as coisas como está ali. Se imagina essa cena aqui. Esse filho estava voltando, ele estava cuidando de porcos. Ele não tinha comida. Se ele não tinha comida, outras coisas estavam faltando, porque nós vamos ver aqui o contexto, que era a situação que ele estava. Eu consigo ver um filho que estava voltando para casa, agora maltrapilho. Ele tinha saído de casa como rico, poderoso, com toda a sua herança, com todas as suas bênçãos. Mas ele administrou de uma forma errada. E agora ele está voltando. E o pai, ele não olhou para isso. Sabe, amados, quando nós entendemos o contexto disso daqui, eu estava estudando um pouco sobre o contexto cultural daquela época. Naquela época, os homens, né, eles costumavam... Jesus estava contando uma história local ali, representando algo local. E os homens, eles usavam aquelas vestes, né, que são como um vestido. Para ele correr, ele tinha que levantar. Ele tinha que levantar as vestes para poder correr.
A Bíblia diz que ele estava, ele avistou de longe. Eu acredito que ele estava em uma posição, em um lugar que de longe ele podia avistar. Se alguém está em um lugar que avista você de longe, ele está ou não esperando. Aleluia. Eu me lembro de um tempo, amados, eu nasci e me criei no interior. E era comum por um tempo as coisas não ficarem tão boas na região aqui, as pessoas se deslocarem daqui e irem para São Paulo, irem para as capitais para trabalhar, sim ou não? E eu me lembro, amados, que quando alguém avisava que estava vindo, quando alguém mandava uma carta com 3, 4 meses de antecedência, que tal data mais ou menos estaria vindo, ele nem sabia a data exata, porque ia depender de condições financeiras, de transporte, aquela coisa toda. Não é tão fácil como hoje, que você está aqui, daqui uma hora você está em outro lugar do país, através de um avião, dessas coisas, mas naquela época não, passava 3, 4 dias dentro de um ônibus para chegar. Mas eu me lembro, eu vi pessoas, amados, que ficavam semanas de olho na estrada, de olho para o caminho. Será que é hoje? Será que é hoje? E eu olho para esse contexto aqui e eu vejo um pai que estava à espera do seu filho de volta. Mas ele avistou de longe. E quando ele avistou de longe, amados, veja algo interessante. O pai sabia, o pai sabe que o filho distante dele, as coisas não vão dar certo. Ele sabia que por mais que ele tivesse abençoado, por mais que ele tivesse enchido ele com todas as heranças, ele estava distante do pai, e distante do pai ele não conseguiu administrar aquilo dali, e o retorno dele não ia ser maravilhoso. E o pai sabia que o filho, ao entrar naquele lugar, eu tenho certeza, amados, que uma pessoa, por exemplo, que alguém sai daqui, vai para um lugar desse, quando ele volta, a expectativa é que ele volte melhor. Mas aquele que já sabe como é que ele está, ele quer fazer de tudo para que a vizinhança não saiba como é a situação que ele voltou. Ele quer fazer de tudo para que quando o filho volte para casa, as pessoas olhem e não vejam ele naquele estado decadente que ele estava. O pai corre, pula no pescoço dele. Eu acho que ele deu uma gravata daquelas aqui e começou a beijar o pescoço dele, constrangendo ele de tanto amor. Você voltou, filho. Eu estava te esperando. Eu estava orando por você. Eu estava com expectativa por essa tua volta. E aí, tudo que o filho tinha preparado, não adiantou de nada, porque aí o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai disse: moleque, caba safado. Foi isso? Vou te dar umas porradas. Como diz Luiz Gonzaga, quando voltou de Rio de Janeiro para Exu, né, que chegou em casa de madrugada, para ver se a vizinhança não via, e recebeu, foi uma chamada daquela. Isso é hora de chegar em casa, acaba safado, né? Mas aqui não, amados, o Senhor ele não trouxe, ele não foi jogar nada na cara. Olha o que foi que ele disse no 22, versículo de número 22, eu queria que você olhasse para esse versículo, amados, e eu declaro que o Espírito Santo traga algo ao seu coração. O filho chega e diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele estava mentindo? Não, ele estava falando a verdade. Não sei, a Bíblia não mostra para mim que ele estava arrependido. Eu sei que algo falou alto dentro dele, a barriga, amém? Porque ele olhou para a comida dos porcos e desejou comer aquela comida. Cabra, não sei se você já botou lavagem para porco, mas o negócio é feio. Meu tio já criou porcos e eu já botei lavagem, eu nunca desejei comer aquela lavagem não, porque o negócio é feio. E o caba desejar comer lavagem de porco, meu amigo, o estômago estava roncando, o negócio estava ruim. Quem falou alto foi o estômago, não foi o coração dele. Quem estava falando alto era o coração do pai. As necessidades. Mas eu creio, amados, que algo falou com ele. Mas ele não entendeu. Mesmo Deus falando conosco. Muitas vezes você diz, né? Hoje eu vou voltar lá. Deixa eu ver como é que está a igreja hoje, né? Deixa eu ver se os irmãos ainda estão todos lá. Aqueles que eu deixei lá, né, talvez todos já desviaram. E quando você chega aqui, você é surpreendido, porque foi Deus que te atraiu de volta. Eu sempre digo e eu vou dizer, amados, nunca foi eu nem você que fomos até Deus. Você pode até achar, eu, comecei a buscar a Deus. Quando você começou a buscar, porque antes Deus já te buscou. De alguma forma Ele tocou em você. De alguma forma o Espírito Santo tocou ao seu coração. De alguma forma, diante de uma necessidade, Deus falou para você: eu tenho algo melhor para você. E se você voltar, eu estou disposto a te receber. Aleluia.
É Deus que fala conosco, é o amor dele, é como um imã, ele nos atrai, ele nos chama, amados, para perto. E no 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa, ei, corre, chegou o meu filho, ele voltou, corre, traz roupa, traz um anel, coloca no dedo, coloca umas sandálias, e não só isto, traz o bezerro cevado, mata, prepara uma festa que nós vamos celebrar agora. Aleluia, aleluia. O pai se alegra com o retorno desse filho que estava distante. Trazei o bezerro cevado, matai e o comamos e alegremos-nos. Por quê? 24. Porque este meu filho, quantos vê aqui o pai ainda? O pai disse, este meu filho. O pai nunca achou que ele tinha se deserdado. O pai nunca perdeu a posição dele, nunca saiu da posição de paternidade. O filho não se via mais como filho. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai não vê isso. Ele disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E ele estava perdido de quê? Ele estava perdido de quê? É que eu falo, amado, sabe, eu vejo aqui pessoas que eles recebem as bênçãos do Senhor e querem viver a vida do seu jeito. O Senhor te abençoa, Ele quer que você tenha um relacionamento, Ele quer todos os dias estar te dando normas como servo, mas te enchendo de amor como pai, trazendo tanto amor para que você nunca se distancie. Mas aqui, uma hora que você recebe tudo aquilo que você queria, é o que nós vemos muito, amados. Hoje as pessoas, elas chegam, pastor, ore por mim, para que uma porta se abra. A porta se abre e ele vai-se embora, e parece que fecha para ele voltar. Pastor, se a minha bênção chegar, o Senhor vai ver o que é que vai acontecer. Vai. Aí some, desaparece. Sabe, acha que aquilo já é o suficiente. Não, irmãos, coisas não são suficientes para nós. A nossa suficiência é o Senhor. A nossa suficiência é a presença de Deus, aonde nós estivermos. Pastor, eu tenho que viver dentro da igreja o tempo todo. Não, é onde você estiver. Lembra que eu falei, não estava falando de um distanciamento geográfico, mas muitas vezes você está morando ao lado da igreja, mas está tão distante de Deus, que agora o que prevalece nas suas vidas são as bênçãos que chegou. Olha a minha bênção que chegou aqui. Olha o que o Senhor me proporcionou. Olha a porta que o Senhor me abriu. E você agora fecha os olhos, fecha os seus ouvidos para o Senhor. E Deus, que está cheio de amor. Amados, quem tem amor, o que é que Ele quer fazer? Hã? Alguém pode falar, por favor? Quem tem amor quer fazer o quê? Amar. Ele vai amar quem? As coisas? Não, Ele quer amar você. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter aproximação com você. Ele quer ter momento com você. Sabe, amados, eu vejo o Senhor falando que chega a hora de dizer assim, ó, para aí o serviço. Tá bom, já fez, tá excelente, muito bem, você fez bem. Mas vem para cá agora, que agora eu quero ter um momento de relação com você. Aleluia, aleluia. O Senhor está nos chamando a uma relação com Ele. O Senhor está nos chamando a uma intimidade com Ele. Ele tem tanto amor, mas tanto amor, que Ele quer te dar cada vez mais, isto mesmo. Ele não tem amor, Ele é o amor. E dele só pode sair isso. Se aproximou, tome amor. Se aproximou, tome amor. E quando eu estou distante, Ele não me ama, ama. Você é que não se sente amado. O problema é que quando você está distante, você não sabe o quanto é amado. Quando você está próximo, você vai perceber o quanto você é amado. Sabe, a dependência hoje nossa de um crescimento espiritual é você descobrir o quanto você é amado. Não é você descobrir quanto você tem no banco. Não é descobrir qual o melhor carro você tem, qual a melhor casa você tem. Sabe o que me traz hoje, que me mantém de pé? É saber o quanto o Senhor me ama. Não é quanto eu amo o Senhor, mas é quanto saber o quanto o Senhor me ama. Não importa, sabe, mas não estou aqui pregando para dizer que a gente tem que viver uma miséria. Mas não é o meu bolso que determina isso, não é a casa que eu moro que determina isso, não é o carro que eu ando, não é o emprego que eu tenho, não é a comida que eu como que determina isso. Que determina isso é a presença do Senhor na minha vida. Esse amor dele que quando você começa a olhar,
Que Deus é esse? Que amor é esse, como nós cantamos aqui? Este filho estava perdido, estava sem norte, estava sem direção. Eu dei tudo a ele, mas ele não soube o que fazer, ele não soube como usá-lo, ele estragou, estava perdido, estava se perdendo, mas ele voltou, são e salvo. Achado. Quem procurou? Você já viu aqui que não fala de outra pessoa que procurou? Alguém que foi achado porque alguém estava procurando, sim ou não? Então, amados, cai-se por terra de que foi ele que se arrependeu e voltou. Foi o pai que achou ele. O pai estava à procura. Quantos creem no poder do Espírito Santo? Aonde tiver um, distante, sem norte, sem direção, Deus está lá todos os dias. Sabe, amados, isso eu posso sentir um pouquinho do que é isso. Eu, como um pastor, todas as vezes que eu vou orar, eu fico pensando nas pessoas que estão distantes. Aonde elas estão, o que elas estão fazendo. Eu sei, amados, tem pessoas que eu conheço, a condição financeira dela, ela não está precisando de nada financeiramente. Rica, de finanças, tem dinheiro, tem carro, tem uma boa casa. Mas eu sei, distante do Senhor, está sem norte, está sem direção. E o que você encontra muitas vezes quando você se aproxima, quando você chega, e a gente se move, sabe? E eu vejo esse o papel de Deus, e a gente arrudeia daqui. Ou eu quero falar com você. Não, hoje eu não estou com tempo. Não, eu quero ir na sua casa. Não, eu não estou recebendo ninguém, eu só vou chegar do trabalho tal hora. Ou eu quero marcar um café com você, eu quero ter um encontro com você. Pelo amor de Deus, arrume uma hora para eu falar com você, eu quero estar perto de você. Não. Mas aí eu não desisto. Se eu, amados, como um ser humano, mas entendendo o amor de Deus, eu não desisto de você, imagine Deus. Imagine Deus. Deus não desiste de nenhum filho. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ah, então eu vou ficar por aí, dando trabalho. Não fique não, irmãos. Por quê? Uma hora pode ser perigoso. Porque Deus, ele entende, Ele dá a você o seu livre-arbítrio. Sua livre escolha. Ele quer você perto, Ele quer guardar, proteger você. Mas você, não, eu quero as bênçãos, eu quero curtir. Eu quero ir. Pastor, sabe, ó, esse ano eu ganhei muito dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar uns dias de férias por aí. Nada contra isso, amém, irmãos? Desde que você não esqueça o relacionamento. Que você saiba que aquilo ali foi o Senhor que te deu. Que onde você estiver, esteja gerando gratidão. Que aquilo ali tenha um propósito. Porque o que eu vejo é que esse filho, cheio da herança do Senhor, porque o pai repartiu com ele, mas ele foi gastar fora do propósito do Senhor. Aleluia. 25. Eu falei que o Senhor Jesus, Ele quis trazer aqui um entendimento sobre um equilíbrio. Um que pediu a sua herança e se distanciou para distante. Gastou de forma errada, e agora está voltando, e o pai celebra com a volta dele. Mas quando começa a celebrar, vem a outra situação. Versículo de número 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Quantos creem que ele estava trabalhando? E quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e dança. Ei, lembra que eu falei? Nosso Deus, Ele quer um momento de recreação conosco. Deus gosta de festa, amém? Eu estou crendo, irmãos, eu estou me preparando para o retorno daqueles que eu tenho declarado que vão retornar à casa do Senhor, à presença do Senhor, a estar na posição que eles nunca deveriam ter saído. E eu quero preparar você que está aqui hoje, para não se tornar como esse filho que estava sempre na casa, para que no dia que esses voltarem, nós nos prepararmos para celebrar uma festa aqui. Porque o Senhor, Ele quer celebrar, amado, a festa com aqueles que estão em casa, mas também com aqueles que retornam. Só que esse daqui, amados, olha o que é o que eu vejo, isso aqui trata um pouco-se da religiosidade, do religiosamente correto, politicamente correto, assim falando. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamando quem? Um dos servos, ele não foi ao pai. Ele poderia ter ido para o pai e perguntar: pai, que festa é essa aí?
É igual alguém chegar aqui, ele está retornando do serviço e de repente, vou trazer um exemplo, digamos que alguém está lá no departamento infantil, servindo religiosamente, todo dia, vindo, cumprindo o seu horário, cumprindo a sua escala, maravilhosamente bem, mas de repente ele está lá em cima e começa um som de música e de dança aqui embaixo. E quando ele chega aqui, aquele camarada que se distanciou, que não quis se envolver com o serviço, que por muito tempo ficou resistindo, e disse, me dê as bênçãos, pastor, me abençoe, que eu vou dar uma andada por aí, eu abençoei ele e foi. Mas usou de forma errada e voltou. Aí abre a porta ali, quando eu olho, diz, vixe, estão fazendo uma festa, celebrando para aquele que se esbandeirou, saiu daqui, não quis saber de nada. Eu estou aqui há tanto tempo. Nunca me deram uma festa. Mas só que ao invés de vir perguntar, pastor, o que está acontecendo aí? Chega ali, irmão Helder, o que está acontecendo aí? Que é isso? Que festa é essa aí? Que zoada, que barulho, que bagunça é essa aí? Já viu que religioso não gosta de festa? Mas filhos gostam, amém? E o pai também. Que negócio é esse aí, fugindo do controle aí? O negócio aqui hoje está meio bagunçado. Perderam o equilíbrio aí, foi? E ele diz, e chamando um do seu servo, perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele disse, veio quem? Teu irmão. O servo estava ali dizendo, o teu irmão voltou. E o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Esse servo estava mais ou menos, estava bem alinhado ainda. O teu pai, o teu irmão, ele ainda sabia ainda a ordem das coisas como estava. Mas, 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Ficou emburrado. Dessa festa eu não participo. Eu não tenho parte nisso. E saindo o seu pai, rogava-lhe que... Você sabe o que é rogar, irmãos? Quantos aqui já rogou a Deus? Pedindo a Deus. O que é rogar? Implorar. Por amor, meu filho, deixa besteira. Vem cá, eu também te amo, irmão. Vem cá. O seu filho estava afastado, estava perdido. Vamos celebrar conosco. O pai saindo, rogava. E nesse contexto aqui, amados, eu não vou nem entrar nos detalhes desse contexto, dessa festa. Porque o pai, para ele sair de lá, quem deveria sair era o servo. Era o servo que ia lá. Mas um filho do dono da festa, ficar com um pantim, melhor dizendo, a palavra mais certa para ter, com um pantinho lá do lado de fora, sem querer participar. Sabe o que é isso? Desonra. Desonra. O filho mais novo desonrou o pai quando saiu. Pediu antes do tempo a herança. Porque, no contexto, a herança se tem quando morre. Em outras palavras, ele está dizendo, pai, morra, me dê a minha parte. Morrer, amados, não era morrer fisicamente, morreu para mim. Eu quero a minha herança, vou me separar de ti, eu estou me afastando. Ei, eu não quero mais parte com o Senhor. É morrer daquela pessoa. O outro aqui também estava, e agora ele está desonrando, porque o pai deu uma festa, convidou todos e deu uma festa. E ele agora está fazendo birra do lado de fora, nessa festa, eu não entro. Mas o pai implorou. Mas veja o que ele respondeu. Alguém que estava dentro, na casa, mas não tinha consciência de filho. Filho sem consciência de filho. A palavra deixa bem clara. E respondendo, ele disse ao pai. Ele disse ao pai, não foi ele que disse pai, ele disse ao pai. Aqui é o escritor que está dizendo, amém? Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus. Ele tinha amigos, amém? Mas pai e irmão, não. Nunca me deu um cabrito para celebrar. Ele não disse para celebrar com ti, para celebrar com meu irmão, para celebrar com os meus amigos que servem também. Vindo, porém, esse o quê? Este teu filho, ele não disse vindo, porém, esse meu irmão. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, olha o pai novamente, da mesma forma que ele tinha o senso de paternidade com o que tinha saído, ele tenha o senso de paternidade com aquele que está. Ele disse, filho,
Tu sempre estás comigo. O que é isso? Acesso. O outro pediu posse. Esse aqui tinha acesso. Ele diz, ei, toda a vida você tem acesso. Aquilo que é meu, é teu. Todas as minhas coisas, ele disse algumas, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. O que é isso, amados? Ele disse, era justo alegrarmos e folgar. Não vamos pegar pesado não com aquele que voltou para casa hoje. Vamos pegar leve. Vamos lá. Folgar, está dizendo isso. Aqui não é um pai que quer passar a mão pela cabeça, amém? Mas folgar não é voltar, a pessoa voltar, e hoje está aí você, irmão, você que andou, está vendo o que foi que Deus fez com você? Deus lhe botou no anzol, lhe trouxe para cá hoje, e você está aqui. Sabe o que vai fazer acontecer com você? Você vai para a disciplina agora, você vai receber isso e mais aquilo, e tome-lhe cajadada daqui, como diz por aí, né? Mas não, ele diz, ei, vamos folgar um pouco com ele, vamos nos alegrar. Vamos primeiro mostrar o nosso amor por ele, vamos atrair ele pelo amor, vamos constranger ele com amor. E não com regras, não com normas, não com legalidade, legalismo. Amém? Alegramos-nos e folgarmos. Por quê? Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou. Amados, eu não sei qual é a pior da situação aqui. Se é alguém que está perdido por aí, ou alguém que estava perdido dentro de casa. Sem saber quem era o seu pai. Sem conhecer o seu pai. Isso aqui mostra para mim e para você que não importa quão perto fisicamente você esteja. Porque ele estava dentro de casa, ele estava tanto tempo, ele mesmo se entrega que ele diz que há tanto tempo eu te sirvo. Mas esqueceu o relacionamento. Esqueceu o momento. Papai, abapai, paizinho querido, como eu te amo, paizinho, o teu braço é o meu consolo. Pai, como é bom estar com o Senhor. Pai, a sua presença me basta. Pai, nada mais me importa. Pai, te servir é bom, mas estar com o Senhor é bem melhor. Pai, o apóstolo Paulo, amados, ele fala isso. Ele diz, olha, servir, fazer, cumprir o propósito aqui é bom. É muito melhor estar com o Senhor. Mas eu vou fazer isso aqui, mas sabendo que é muito melhor estar lá. Falando de algo completo. Mas nós hoje podemos experimentar disso, amém? A proposta do Senhor nessa noite, para mim e para você, é que você pode servir com excelência ao Senhor. Um coração para servir, mas um coração aberto para receber o amor do Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, amados, Ele está querendo celebrar conosco. O Senhor, Ele quer fazer festa junto comigo e com você. O Senhor, Ele quer ter momentos de recreação. Ele quer momentos de ver a sua plena alegria. Sabe, amados, muitas vezes no servir, a gente, vamos ser bem sinceros, muitas vezes a gente fica um pouco sério, sim ou não? Porque existe uma ordem de essência para o servir. Muitas vezes eu estou aqui como pastor e por conta da mensagem, eu tenho que passar uma certa seriedade. E às vezes tem pessoas até que confundem quando a gente brinca um pouco mais. Quando a gente está servindo, você tem que cumprir horário, você tem que estar com a sua roupa impecável, você tem que estar ali numa posição, e isso engessa um pouco as coisas. Eu tenho falado que muitas vezes, por exemplo, a gente está aqui no momento do louvor, e aqueles que estão servindo, naquele dia ele não pode se render tanto. Por quê? Porque ele está servindo. Sabe, ontem nós estávamos em Petrolina, como eu falei, hoje de manhã em Juazeiro, nós desfrutamos de um momento maravilhoso. Foi proporcional para nós, porque quando nós estamos aqui, nós estamos servindo, e às vezes a gente fica um pouco engessado, um pouco mesmo, né, com certas bitolas mesmo, até aqui parou, mas Deus, Ele quer um momento em que isso, sabe, flua automaticamente. Eu estou crendo por um momento aqui que você não fique olhando para o relógio a hora de ir embora. Eu estou crendo para um momento que a gente comece o louvor e de repente a gente perca a noção do tempo que a gente está louvando ao Senhor. Eu estou crendo para um momento de oração que de repente você começa a fluir e entrar em mais profundo, em águas mais profundas que você esquece de voltar novamente. Eu creio, amado, em chegar um tempo de eu poder acordar você para levantar para a hora de ir embora. Amém? Sabe, amados, porque eu sei que nessa hora coisas são tratadas, coisas são curadas na sua vida. Quantos sabem que o servir às vezes machuca? Às vezes no servir você se cansa. Às vezes no servir você machuca alguma coisa, pegou um peso demais. Mas chega uma hora que Deus diz, ei, eu quero passar um bálsamo agora.
para aliviar o seu cansaço. Eu quero fazer algo para proporcionar um prazer, uma alegria, uma paz dentro de você. Uma massagem no seu espírito. Um renovo, um refrigério na sua alma. Um fortalecimento físico mesmo, que você diz, nossa, eu cheguei aqui tão cansado, sabe, pastor, mas de repente aquela unção, aquela presença maravilhosa que nós podemos desfrutar aqui, nos levantou. Eu sei que muitas vezes o Senhor vai me usar para trazer aqui palavras de correção. Muitas vezes o Senhor vai trazer palavras mesmo de instrução, e às vezes é um pouco cansativo você ficar uma hora e meia numa cadeira, né, para estar ouvindo a palavra. Mas Deus quer proporcionar momentos de intensa comunhão com Ele. A ponto dos religiosos perguntarem, que festa é essa? Que dança é essa? Sabe, amados, nós somos um ministério que prezamos pela palavra, gostamos de ensinar a palavra, pregar a palavra, que você viva a palavra. Mas nós somos também do Espírito. Amém? De uma vida no Espírito, sabe? De uma vida de busca no Senhor, um momento de comunhão. Nós ainda não fizemos uma vigília aqui, mas nós estamos crendo para um momento de vigília. Proporcionar, sabe, irmãos, os momentos que a gente proporciona aqui, de alegria, muitas vezes a gente começa, ainda não tem, amém? Mas vai chegar. Grupo de louvor, mas isso não depende, amados. Você não vai ficar esperando o grupo de louvor. Eu não sei se naquele dia, naquela casa, se tinha música, não sei o que era que tinha lá. Não sei se naquele tempo já tinha radiola. Acho que não, né? Eu devia ter uma sanfona, alguns instrumentos de corda lá, algumas coisas lá. Vou consultar um pouco os salmos da época ali para ver o que é que tinha naquela época, né? Os instrumentos lá, Davi deve ter deixado muito instrumento naquela época por lá. Mas eu só sei que a Bíblia deixa clara que existia festa e existia dança e comida, porque um boi foi morto, cevado, para celebrar. Amém? Então, mas tudo isso é bíblico, tudo isso é para que nós venhamos a nos alegrar. E o Pai quer estar presente. Você pode fazer festa em qualquer lugar? Pode, sim ou não? Mas o Senhor quer uma festa que Ele esteja presente. Muitas vezes as bênçãos que a gente recebe, a gente vai fazer uma festa distante da presença dEle. Mas Ele quer, Ele diz, o lugar de festa. O lugar que a festa vai fluir, tudo beleza, sem bagunça, sem briga, sem confusão, e na minha presença. Amém? Aleluia. Você está aqui para celebrar? Aleluia. Essa é uma mensagem que o Senhor queria trazer ao nosso coração hoje, irmãos. Eu estou crendo para um tempo poderoso, em que pessoas, sabem, que andaram por aí, pessoas que nos seus entendimentos, se apoiaram na sua sabedoria humana, sabe, nas suas coisas, inclusive nas bênçãos do Senhor mesmo. Ele disse, me dê, e o pai disse, não, me dou, eu dou, pode ir, vá. Você não quer? Pode ir. Eu queria a sua presença. Deus, amados, Ele não está interessado no seu serviço. Ele está interessado em quem você torna enquanto serve. Amém? Nós falamos sempre isso. E você vai ver aqui conosco que, sabe, os que servem, nós vamos ter momento de proporcionar para quê? Para nós nos alegrar mesmo, sabe? Momento de comunhão com Deus não é só num negócio engessado, mas no momento em que a gente vai celebrar. Mas você pode aproveitar o resto desse culto hoje para celebrar ao Senhor. Amém? Se você chegou aqui hoje, amados, sabe, se sentindo que andou um pouco sem norte, sem direção, que as bênçãos do Senhor que você chegou na sua vida, você percebeu que você estragou, que você destruiu. Mas Deus é um Deus de recompensa, Deus é um Deus de reinício, Deus é um Deus de reinventar. Mas Ele, antes de tudo, Ele é um Deus amoroso que está sempre com os braços abertos para te receber de volta. Volta para o lugar que o Senhor sempre quis ter você. Aonde, pastor? Você sabe. Se você já visitou, se você já teve esse momento, você sabe esse momento com o Senhor. Momento de rendição. Momento, amados, para chegar a um ponto de você abrir a sua boca e dizer assim, até que nada mais importe. Uma festa, uma dança, onde você não vai estar se importando o que é o que seu irmão do lado está achando. Você não está se importando o que é que as pessoas lá fora estão achando de você. Está doido? Estou não, estou alegre.
estou celebrando. Deus quer ver os seus filhos celebrando. Deus quer proporcionar uma festa com um banquete e dizer, oh, como é lindo os meus filhos dançando, se alegrando. Aleluia! Glória a Deus! Vamos se levantar, vamos ficar de pé, vamos se alegrar. O Senhor é conosco, Ele está aqui, amados, para nos encher, para nos regozijar